Uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. 10 horas da manhã, 2 minutos. O nosso Manhã Bandeirantes está chegando para toda a região metropolitana de Campinas, para o interior de São Paulo e para você que nos acompanha em qualquer lugar do Brasil e do mundo pelo que de mais moderno tem na comunicação pela multiplataforma do Grupo Bandeirantes. Obrigado a você que começa a sua semana com muita informação e prestação de serviços na RB, aqui em Campinas e para toda a nossa região. Eu sou Heitor Fredo e convido você até às 11h30 da manhã a fazer parte do nosso Giro da Informação pelo FM 85.7, também pelo portal bandmulti.com.br, pelo aplicativo Band Play e pelo nosso canal do YouTube em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que nos acompanha pelo YouTube, você pode se inscrever para também participar do nosso chat ao vivo e fazer parte dessa comunidade que não para de crescer, rumo aos 54 mil inscritos. Será que nessa semana a gente alcança essa marca? Sempre que a gente faz esse pedido, felizmente muita gente também passa a se inscrever. E gratuitamente você pode fazer parte desta comunidade, recebendo em tempo real a notificação de cada nova transmissão, de cada novo programa, de cada nova jornada esportiva, numa segunda-feira de bola rolando, hein? Semana da Série C do Campeonato Brasileiro, com a rodada que começou no sábado na vitória. Que vitória da Ponte Preta contra o Náutico no Estádio dos Aflitos por 1-0, partida que você acompanhou também na tela da Band. E hoje, às 7h30 da noite, o torcedor bugrino no Estádio Brinco de Ouro da Princesa vai empurrar a equipe num confronto importantíssimo contra o Figueirense. E a transmissão, claro, com todas as emoções do timaço de Carlos Batista aqui na RB. É jogo para o Guarani sair da zona de rebaixamento, conseguir respirar e daí dar uma arrancada rumo à classificação, que é possível. Se o Guarani ganhar hoje, vai para 7 pontos. O primeiro time na zona de classificação tem 10. É o jogo-chave para virar esse momento que o Guarani está vivendo na Série C. E nos nossos estúdios, você é sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda a participar da nossa transmissão com a sua mensagem de áudio ou a sua mensagem de texto pelo 19 97102 1493. 97102 1493. Mande a sua mensagem que a gente compartilha com os trabalhos técnicos na mesa de som do Leandro Lopes, na central técnica o Danilo Capucci, de volta das merecidas férias e com a coordenação do Gil Kleber. O Manhã Bandeirantes orienta você que está pelas ruas e avenidas da nossa região e também pelas estradas que cortam o nosso interior paulista. Na rodovia Santos Dumont, trânsito um pouquinho mais carregado hoje do que o normal, no trecho ali próximo à região do San Diego, limite quase entre as cidades de Campinas e Indaiatuba, na pista principalmente sentido Campinas, de quem está vindo em direção ao centro da cidade. Para o motorista que está no corredor Dom Pedro I, um ótimo dia, obrigado pela carona que você nos dá nas estradas do nosso interior paulista. Nesse instante, trânsito carregado na pista norte entre os quilômetros 127 e 129, bem na chegada ao trevo da Leroy Merlin. É gente que está principalmente vindo de outras cidades, que acabou de sair do anel viário e já está enfrentando a lentidão
nesse entroncamento com a rodovia Dom Pedro I. O trânsito vai lento também até o quilômetro 138 na rodovia Dom Pedro I, na altura do trevo de Barão Geraldo. Então, atenção redobrada, não há registros de acidentes, mas o excesso de veículos, segunda-feira, muita gente já voltando às atividades normais depois de curtir a folga no final de semana e agora está nas ruas e avenidas do nosso interior paulista. Já na rodovia Anhanguera e na rodovia dos Bandeirantes, sistema Anhanguera-Bandeirantes enfrenta nesse momento boas condições para quem está trafegando pelo interior de São Paulo. Nem aquele trecho de lentidão em Jundiaí, tradicional para esse horário, está sendo registrado agora. Em compensação, na chegada à capital paulista, os motoristas precisam ter um pouco mais de paciência, porque hoje um protesto que acontece na cidade de São Paulo gera lentidão também no reflexo para quem está acessando as rodovias. E olha que o protesto nem é tão próximo assim da entrada de São Paulo. É na região do Cebolão, com congestionamento, reflexos na circulação de trens. Protesto que começou às 6 horas da manhã, bloqueando um trecho da marginal do Rio Pinheiros, próximo à ponte do Jaguaré e do Cebolão. Isso no sentido Interlagos. As faixas foram liberadas, mas ainda há lentidão porque a manifestação está no momento de para e volta. É uma barricada que se apaga, daqui a pouco é outra que se acende, a lentidão se estende até a marginal do Rio Tietê, no sentido Castelo Branco, gerando reflexo nos dois sentidos também das marginais. A nossa reportagem está no local, sim, com o repórter Guilherme Oliveira, a gente entende um pouco mais sobre o protesto e sobre os impactos também para quem for à capital paulista nesta segunda-feira. Muito bom dia para você, Guilherme. Aqui na comunidade do Areião, em frente à Marginal Pinheiros, na zona oeste da cidade, a pista local voltou a ser interditada pelos moradores. Uma nova reivindicação, um novo protesto, já havia uma negociação, os moradores liberaram as vias local, central, mas agora a pista local voltou a ser interditada. Estou com o repórter cinematográfico Patrick Ramiro, com o auxiliar Ney Júnior. Patrick Ramiro vai mostrar a situação agora, os moradores atearam fogo novamente. E o protesto aqui, pessoal, é reivindicação por moradia. De acordo com os moradores, há um terreno, um espaço da Enel dentro da comunidade do Areião e pelo menos a concessionária queria desocupar essa área, mas os moradores estão reivindicando por isso e querem o direito à moradia aqui na comunidade do Areião, na zona oeste da cidade. Em cima a gente está vendo que passa uma ponte. Essa ponte não é para veículos, apenas para os trens da Via Mobilidade, da iniciativa privada. Inclusive neste momento passa um trem, vocês podem acompanhar, mesmo com essa fumaça preta densa já assumindo ali, controlando os trilhos da Via Mobilidade, da linha 8 e 9 de trens da Via Mobilidade. De acordo com a empresa, a circulação de trens neste momento está normalizada, mas a pista local e esse novo ponto aqui de incêndio ainda não estavam. A gente vai agora questionar a Via Mobilidade se por segurança, já que a fumaça densa está subindo já na fiação dos trilhos, se por segurança a circulação será interrompida por aqui. Policiamento ainda reforçado, a tropa de choque chegou no início dessa manhã para fazer a negociação e liberar essas vias. A tropa de choque já foi embora, mas a Polícia Militar e CT, Companhia de Trânsito aqui da capital, seguem por aqui. Neste momento a gente percebe que não há um ponto de negociação entre a polícia e os moradores, a pista local interditada, está chegando mais reforço, eu percebo, mais viaturas da Polícia Militar chegando por aqui, mas por enquanto sem negociação, pista local, repito, interditada aqui na altura do Cebolão, para quem sai da Marginal Tietê e quer acessar aqui a Marginal Pinheiros. Neste momento, Patrick Ramiro, volta aqui um pouquinho com as imagens para vocês acompanharem o trânsito daqui, da pista local expressa da Marginal Pinheiros, o trânsito completamente parado ali na pista expressa e na pista central. Claro, em razão desse protesto também, os motoristas não entendem muito bem o que está acontecendo, muito fogo por ali em razão dos moradores, então o trânsito acaba ficando complicado por aqui. Neste momento, então, pista local interditada, mas, por enquanto, sem negociação da polícia e também de moradores, pessoal.
Portanto, muita atenção a você que trafega para a capital paulista. A presença da Polícia Militar intensificou o clima de confronto, manifestantes lançando bombas em direção aos policiais, trânsito na região gravemente afetado, e isso também impactou no rodízio para veículos com placas que tenham final 1 ou 2, porque muita gente se programou para ir antes do horário de pico. Ficou travado nas marginais, ficou impossibilitado de seguir viagem, e o resultado disso é justamente a suspensão, pelo menos no rodízio da manhã, dos veículos com placas finais 1 e 2. Cerca de 100 moradores da comunidade do Areião fechando diversos pontos da pista com barricadas, objetos em chamas, linha de trem e o protesto contra a reintegração de posse do terreno que pertence à Companhia de Energia Enel. Os moradores reivindicam condições mais dignas de moradia. Inicialmente, os carros até conseguiam passar por uma faixa na pista local ao lado do fogo, mas depois as outras faixas começaram também a ser liberadas. Isso está sendo aos poucos e o impacto vai acontecer ao longo do dia. Por exemplo, em razão do horário de pico, trânsito lento na Castelo Branco, também do quilômetro 19 ao 13, sentido São Paulo. Rodovia dos Bandeirantes começa no 21, a lentidão até o quilômetro 13. A Anhanguera, o motorista encontra um pouco menos de dificuldade do quilômetro 14 ao 11, então a melhor opção para o momento é ir a São Paulo pela rodovia Anhanguera. Lembrando que os moradores já estão no local há cerca de 30 anos. Então não é uma ocupação recente, uma invasão que aconteceu nos últimos dias. Tem gente ali com família, com criança que cresceu, se formou, está ali já adulta, e agora esse processo de reintegração de posse determinado pela Justiça. 10 horas e 13 minutos. Em Campinas, usuários do transporte público que utilizam 3 linhas devem ficar atentos a mudanças em pontos de parada a partir de hoje. A linha 371, que faz estação Parque Prado, a linha 429 e a linha 430, as duas que atendem o Swiss Park. As alterações foram determinadas pela INDEC a partir de hoje na região do Jardim do Trevo, passando a ter paradas localizadas à direita na Avenida Benedito de Campos, na altura da passarela da Avenida Prestes Maia e do posto de combustíveis, também na Prestes Maia. Com a mudança, elas deixam de realizar embarque e desembarque à esquerda da via, e a mudança inclui a remoção do ponto atual e a reimplantação do outro lado da avenida. Já na João Jorge, na chegada ao centro, as linhas do Swiss Park 429 e 430 passam a atender os pontos localizados à direita da via, antes da rua Doutor Salles de Oliveira. Assim, deixam de fazer a parada à esquerda na estação do BRT João Jorge, no corredor BRT Ouro Verde. Para você consultar todas as linhas, se tiver alguma dúvida em relação a onde fica agora a parada, telefone é 118 118, é o telefone de contato para você falar com a INDEC, responsável pelo trânsito da cidade. 10 horas e 15 minutos. Na última semana nós recebemos dúvidas e falamos a respeito da reinauguração do Centro de Convivência em Campinas. Centro de Convivência agora tem uma nova data para a reinauguração. O projeto teve um atraso, deveria ser entregue ainda em maio deste ano e ficou para o segundo semestre. Mas agora com uma previsão de quando o campineiro vai poder voltar a utilizar esse espaço cultural e quando um patrimônio do município, que é a Orquestra Sinfônica de Campinas, vai voltar a fazer seus ensaios e suas apresentações no lugar que tradicionalmente sempre chamou de casa. A repórter Lucimere Ramalho conversou com o prefeito Dário Saad, com o secretário Carlos José Barreiro, com a diretora de cultura Alexandra Caprioli, e a gente traz um pouco dos detalhes sobre essa nova obra e a entrega tão aguardada pela população.
Em menos de 2 meses, os ensaios da Orquestra Sinfônica de Campinas vão ganhar um novo local. Os músicos voltam para o Centro de Convivência Cultural após a reforma. Eles ensaiaram no local até 2011, quando o teatro foi fechado. Para nós é a realização de um grande sonho que nós estamos cultivando nos últimos anos, né, de podermos voltar para lá em condições muito melhores do que as que estavam. A obra está na reta final. A maioria dos espaços já ganhou forma. As paredes estão com tinta nova e o piso totalmente reformado. A automação está presente em boa parte do teatro. A iluminação é ligada pelo celular. As varas de iluminação foram trocadas e são comandadas desta mesa. O teatro vai contar com 3 salas de exposições e todos os camarins foram reformados. A sala de ensaio da Orquestra Sinfônica ganhou nova acústica, com piso de madeira e paredes com material próprio para o local. Pode ter um teatro mais moderno, mas esse está entre, se não for o mais, é um dos mais modernos, com equipamentos de ponta do país. Então demanda todo esse tempo de conhecimento, de testes, de mostrar para os servidores, para os técnicos da Secretaria que vão operar como funciona. Agora o espaço já tem data para reabrir. Em julho, o Teatro do Centro de Convivência Cultural voltará a ser frequentado pelos campineiros. A data inicial era neste mês de maio, mas foi preciso de mais um período para testes. Esse teatro aqui ele está hoje, eu diria, blindado para essas situações adversas e estamos preparados para ter então temos essa expectativa de ter essa sala aqui operando de uma forma maravilhosa. O valor final da obra ficou em cerca de 60 milhões de reais. Um investimento que coloca o Centro de Convivência Cultural no patamar dos grandes teatros do país. O Centro de Convivência sempre foi o coração cultural da cidade. Todo mundo tem essa memória afetiva desse espaço. Enxergar a perspectiva de ter um equipamento de qualidade, um equipamento à altura que a cidade merece e, acima de tudo, a gente passar a ter esse conjunto, porque é um centro cultural, com exposições, com uma diversidade de possibilidades, né, muito grande. Às 10h18, para a gente entender um pouco mais tecnicamente como é que foram gastos esses recursos todos e por que a obra foi feita em etapas, segundo o que foi divulgado pela própria Prefeitura, também com laudos técnicos e com algumas explicações sobre esses prazos. Então agora, nova data para a reinauguração, julho deste ano 2025. Total superior a 60 milhões de reais. Reforma considerada uma das maiores intervenções culturais já realizadas em Campinas. A primeira fase começou em outubro de 2020 e foi concluída em novembro de 2023. Na primeira fase, o custo total foi de 23 milhões e 500 mil reais. Obra que contemplou a reforma total do palco, dos camarins, da sala de ensaio da orquestra, áreas esportivas e o espaço de café e restaurante. Teve ainda a substituição nessa primeira etapa, concluída em 2023, a substituição de todas as instalações hidráulicas e elétricas foram feitas, substituições foram feitas, cabine de transformadora primária, adequações de acessibilidade e drenagem. E segundo a Prefeitura, na primeira etapa da obra ainda também foi feito o revestimento acústico em toda a sala do teatro interno e caixa cênica. A impermeabilização do Teatro de Arena, uma área externa do Centro de Convivência, foi um trabalho feito à parte. Ali foi preciso fazer a regularização de superfície das arquibancadas, escadarias, para depois aplicar um produto para impermeabilizar toda a área com a película e que é considerada essencial para a proteção do espaço contra infiltrações. Esse era o principal problema do Teatro de Arena do Centro de Convivências. Não é diferente de estádios mais antigos, tem muitos estádios no interior de São Paulo que tem pedaços inteiros de arquibancadas que estão interditados em função de infiltrações. O Centro de Convivência viveu a mesma dor de cabeça. Então, esse produto, segundo a Prefeitura, foi escolhido por ser uma solução avançada e eficaz para proteger estruturas contra infiltrações de água. Então é um produto mais caro e que demorou mais para ser produzido. Aí vem a segunda fase, que é a que está em conclusão.
Início em maio do ano passado, investimento de 38 milhões e 900 mil, quase 39 milhões de reais, numa etapa que tem as instalações e automação da luminotécnica de toda a área do complexo. Iluminação cênica, áudio, vídeo, cenotecnia e entre outros serviços executados nessa segunda etapa estão a estrutura do piso do palco, fosso da orquestra, maquinaria cênica, que é totalmente motorizada, estrutura metálica de passarela técnica e outras questões também mais técnicas, além do forro de gesso, piso vinílico, poltronas e carpete na plateia. A prefeitura, portanto, anunciando que em julho isso será entregue e é importante já começar a preparar também um calendário de eventos, porque a reforma ela é importante, o custo ele é alto, mas ele precisa ser revertido agora em acesso à cultura para a população. Claro que alguns eventos vão ser pagos, claro que algumas atrações vão ter cobrança de ingresso, mas não justifica ter uma reforma de um monstro como esse, entregando para Campinas um teatro tão moderno, se as principais atrações, os principais shows, as principais peças continuarem indo basicamente, quase todas, exclusivamente para teatros particulares, teatro que fica dentro de shopping, por exemplo, que são importantes, que são aceitos pela classe artística, mas que não podem ser a única opção para grandes atrações. O teatro do Centro de Convivências, ele tem que ter a presença da comunidade, atrações de quem produz arte em Campinas, sim, mas se você tem um teatro monstruoso assim, com todo esse custo, você também precisa trazer grandes shows, grandes peças, a preços acessíveis ou até mesmo em eventos como que São Paulo está promovendo nesse final de semana, promoveu nesse último final de semana com a virada cultural. Trazer peças grandes, shows grandes, gratuitamente para uma população que há anos cobra um investimento na área cultural da cidade de Campinas. Espaço agora vai ter. Falta agora também esse planejamento, que eu tenho certeza que a equipe da Secretaria de Cultura já está montando, está planejando e está entregando também nas mãos de quem tem a caneta para fazer parcerias. Não precisa Campinas bancar todos os custos de eventos culturais. Isso é possível fazer com parcerias privadas, com patrocínios, desde que haja um grande interesse. Espaço tem, agora falta botar para funcionar. 10h24. Uma outra informação que chega nesse momento das últimas horas, em Campinas, um acidente foi registrado na Vila Industrial e é bem próximo à Indec, na Dr. Salles de Oliveira. Segundo a própria Indec, um carro atingiu um outro veículo que estava parado em frente a uma casa e isso provocou a queda do portão da residência, mas ninguém ficou ferido. O automóvel que estava parado acabou sendo projetado para dentro da casa e o motorista que causou o acidente fugiu do local. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, um boletim já foi registrado, mas até agora nada de localizar quem provocou essa batida. Câmeras vão ser puxadas, a Salles de Oliveira tem sim câmeras de monitoramento e eu espero que a Indec também tenha algumas câmeras voltadas para a rua, afinal de contas é também parte integrante dessa investigação, até pelo local onde foi registrada essa colisão. De Campinas para Nova Odessa, a polícia investiga o roubo a uma empresa recém-instalada na cidade. Veja só, é uma empresa farmacêutica que estava operando no Rio de Janeiro. E a empresa decidiu mudar de lá por ter um grande medo dos assaltos, furtos que aconteciam com frequência. Então pensavam, vamos sair do Rio, porque aqui cada caminhão que vai para levar produtos para as outras farmácias da mesma rede, sai um caminhão aqui só de shampoo. Vem ladrão na porta quase da empresa ou no começo da rota e assalta esse caminhão. Aí eles decidiram mudar, vamos para a região de Campinas, que ali a situação está mais segura. Será? Nem instalaram direito a empresa, criminosos armados entraram para roubar a bobina de cabo de aço, fiação. Só que a resposta foi rápida e a Graziele Geronde conta pra gente como tudo aconteceu.
Foi durante a madrugada que os 3 assaltantes armados invadiram esta empresa no Parque Industrial Recanto, em Nova Odessa, armados e renderam um dos vigias. Um segundo vigilante conseguiu se esconder dos bandidos e acionou a Guarda Municipal e a Polícia Militar. Com a chegada das viaturas, os ladrões fugiram, levando o celular e carteira do vigia. Mas a patrulha conseguiu localizar o trio, que acabou preso em flagrante. Segundo a Guarda Municipal, 2 deles eram moradores de Jundiaí e um de Louveira. Os homens confessaram que vieram a Nova Odessa com o objetivo de roubar as bobinas de cobre que estavam no galpão da empresa. Com os 3 homens, os agentes encontraram o celular e o dinheiro roubados do vigia, um revólver calibre 38 e o carro utilizado no crime. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Nova Odessa. Às 10h27, Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre as novas regras no Brasil para cirurgias bariátricas. Será que elas estão mais flexíveis? Estão mais complexas? Quem pode e quem não pode fazer uma redução de estômago? Quem pode ou não pode passar por esse procedimento a partir de uma nova decisão do Conselho Federal de Medicina? É o que a gente conta para você logo depois do intervalo. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O programa Cult SP Pro do Governo do Estado de São Paulo está com inscrições abertas para mais de 3.500 vagas e mais de 100 cursos gratuitos. As vagas estão distribuídas em 33 cidades, em formatos presencial, híbrido e online. As inscrições vão até o dia 1º de junho através do site cultspro.org.br. Para participar, é necessário ser maior de 16 anos e ter um ensino médio completo. As formações presenciais ocorrem em diversas cidades do estado de São Paulo. No interior, os cursos incluem Fundamentos da Mediação Cultural e Educação em Museus em Olímpia e Desenvolvimento de Jogos Multiplayer em Jundiaí. Na modalidade online estarão disponíveis formações como Gastronomia Responsável, Sustentabilidade e Gestão de Acervos Museológicos. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes, @Família Gianni. Da nossa família pra sua família, proporcionando bons momentos sempre. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui. E continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia.
Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 10h31. Obrigado a você que está conosco nesta sexta-feira aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda você que está chegando agora pelo FM 85.7. Eu sou o Heitor Fredo e nós vamos juntos até às 11h30 da manhã com toda a nossa equipe de jornalismo da Rádio Bandeirantes Campinas. Trazendo também agora para a nossa conversa, para o nosso bate-papo, a jornalista Nath Luquezzi, que sempre chega com orientações importantes para a gente saber se nos arrependemos de como saímos vestido de casa porque vai esfriar mais do que a gente estava pensando, se a gente volta para pegar um guarda-chuva, se acha alguma loja no centro que vende aqueles guarda-chuvas quase descartáveis, mas que quebram galho quando precisa, ou se vai ficar com essa carinha de não sei se vai esfriar, se vai fazer calor. Como é que tá o tempo nesta segunda-feira, Nath Luquezzi? Bom dia. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pois é, por isso que eu sempre venho aqui bem antes, bem no início do dia, porque hoje e amanhã o clima segue ameno, então não haverá chuva no estado. É aquele clima que a gente já estava acostumado mesmo. Início de dia, noites um pouquinho mais frias e à tarde a temperatura sobe um pouco. No entanto, uma nova onda de frio será de potencial de grande intensidade e ela terá esse potencial aqui no estado de São Paulo. Então, o grande diferencial dessa massa que chega entre quarta-feira e quinta-feira é que ela tem características continentais. Isso quer dizer que o ar de origem polar vai se deslocar pelo interior da América do Sul e não sobre o oceano. Então essas alterações devem acontecer, como eu falei, lá por quarta, quinta-feira, quando a instabilidade dessa frente fria deve se espalhar sobre São Paulo. Depois, na quinta e na sexta-feira, a chuva ganha um pouquinho mais de força aqui no território paulista. Então, além da queda de temperatura não ser muito brusca, por conta do excesso de nebulosidade e de chuva, esses 2 dias ainda devem ser marcados, sim, por algumas temperaturas altas em determinados momentos do dia. O que muda mesmo, e as temperaturas abaixo dos 10 graus, é que na segunda etapa dessa massa de ar polar é que o frio vai acontecer. Então, na virada ali de maio para junho é que a gente vai sentir mesmo o frio chegando com tudo, mais claro que essa nova onda de frio, essa segunda etapa, eu vou trazendo mais detalhes para vocês. Então, entre hoje e amanhã, clima ameno. A partir de quarta-feira, dá um reforço aí no casaco, porque de fato a temperatura cai um pouquinho, mas nada muito brusca. Ou seja, final de semana que vem, quem já está programando a folga, pode se agasalhar. Ah, pode. E se quiser ir para cidadezinhas um pouco mais frio, vai aproveitar bastante. Às 10h34, nesse final de semana, tem gente aqui mandando mensagem que aconteceu em Campinas, que tinha um monte de gente na prefeitura ali no sábado, um monte de câmera para todo lado. Campinas está sendo o palco da gravação de um longa-metragem, cinema brasileiro também investindo aqui na nossa região. É a gravação do longa Descontrole, uma produção nacional sobre ação e drift. Legal. A gravação aconteceu nas escadarias do Paço Municipal e foram gravadas no fim de semana, entre sábado e domingo, principalmente durante a madrugada. Filme que acompanha a história de um grupo de amigos apaixonados por carros e manobras radicais, contando com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo em Campinas, direção do André Luiz. Pela segunda vez gravando em Campinas, nestas cenas que tem no elenco os irmãos Fiuk e Cleo, a Luciano Zafi, que também mora aqui na região, Henrique Fogaça também está nesse filme. Eu vou querer ver esse filme. Que demais! Tanto quanto aleatório. Um pouco aleatório, né? Mas Fogaça parece ser legal. e Fiuk tirando ali um racha. Vai ser bem aleatório, mas acho que vai ser legal. É um Velozes e Furiosos campineiro. A cena que foi gravada em Campinas envolvia 150 figurantes, 100 carros, legal, destacando o momento que o personagem conhecido como Mascarado, que é uma lenda urbana, invade um espaço público para protestar contra a superficialidade da sociedade nas redes sociais. Olha aí, tem coisa aí nesse filme. E Campinas escolhida, portanto, para ser o palco dessa gravação
aqui na nossa região. Ainda não tem data para a finalização, tem um período, né, para edição do filme, para pós-produção, tem todo um tempo ainda antes dele ser lançado, mas quando sair a gente vai contar para você aqui também na Rádio Bandeirantes Campinas qual o desempenho de Fiuk, de Cléo Pires e de outros artistas nas escadarias do Paço Municipal da cidade. Estou bem curioso para ver. Tem alguns filmes que foram gravados aqui em Campinas. Tem um filme de comédia que chama Vai Que Dá Certo. Não sei se você já assistiu. Tem Fábio Pochá, Gregório do Vivier no elenco, tem Danton Mello e muitas cenas foram gravadas em Campinas. Tem uma cena de perseguição na Aquidaban, num horário que também ficou isolada a avenida para poder ter com segurança esse trabalho artístico realizado na cidade. 10h37. De cultura vamos falar de saúde porque o Conselho Federal de Medicina alterou as regras para a realização de cirurgias bariátricas no Brasil. Com isso, o CFM amplia o grupo para o qual o procedimento é indicado. Entre as principais mudanças, a indicação a adolescentes a partir de 14 anos e pacientes com índice de massa corporal acima dos 30, que é a chamada obesidade de grau 1. Anteriormente, o índice de massa corporal, o IMC mínimo, era de 35. Para a gente conversar sobre esse assunto, o Manhã Bandeirantes convidou nesta manhã a presença do Dr. Gustavo Peixoto, que é médico do grupo Cora Saúde, especialista em cirurgia bariátrica. Doutor Gustavo, muito bom dia. É um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Obrigado por atender o nosso convite. Bom dia a todos. Prazer meu de estar aqui com vocês para falar de um tema tão relevante. Doutor Gustavo, o senhor entende que essas regras novas do Conselho Federal de Medicina vêm num bom momento? O senhor concorda com essa mudança e principalmente com a ampliação do público permitido a fazer a cirurgia bariátrica? Sim, os resultados de segurança e eficácia de longo prazo da cirurgia bariátrica corroboram essas medidas, porque hoje nós temos estudos de cirurgias bariátricas realizadas em adolescentes, mostrando que é muito seguro. Nós temos estudos de cirurgias metabólicas realizadas para controle do diabetes grave em pacientes com obesidade leve, que também se mostraram muito seguros e muito eficientes. E além de ampliar as indicações, novas técnicas foram incorporadas no portfólio de cirurgia bariátrica. E isso vai fazer com que o cirurgião tenha mais possibilidade de customizar a cirurgia para a necessidade do paciente. Já havia um pedido da sociedade médica, já havia uma cobrança para ampliação dessa faixa etária principalmente, e quem toma a decisão final sobre uma cirurgia de um adolescente de 14, 15 anos? O próprio médico aponta a necessidade, isso é conversado com os pais, com os responsáveis, é preciso ter autorização legal deles também? Sim, importante ressaltar que as cirurgias abaixo de 18 anos, elas já eram realizadas entre 16 e 18 e que havia um protocolo específico com a liberação, a concordância de 2 médicos e tinha que o adolescente ter uma condição de saúde ameaçadora à sua sobrevivência. Isso, na verdade, agora acabou. Entre 16 e 18 anos, né, o protocolo vai ser o mesmo protocolo de adultos, exceto com a condição de que o pai, né, ou o responsável vai ter que autorizar junto com a concordância do paciente. O que aconteceu de grande novidade foi ampliar essa indicação para pacientes acima de 14 anos, que passam a ser elegíveis em situações de doenças ameaçadoras à vida. Então, por exemplo, um adolescente de 15 anos de idade, com obesidade mórbida, IMC de 45, 50, pressão alta, diabetes, apneia do sono, usando CPAP, esse paciente, antes, a gente sabia do grande benefício que ele teria da cirurgia bariátrica, mas nós não estávamos formalmente autorizados a realizá-la. Agora, nós passamos a estar formalmente
autorizados a avaliar elegibilidade nessa faixa etária. Outra coisa importante foi a ampliação da idade para cima. Havia um limite de 70 anos que hoje não existe mais. Então, os pacientes são avaliados independente da idade máxima, de acordo com a sua condição de risco cirúrgico, de capacidade cardiorrespiratória para passar por uma cirurgia de grande porte. Nath Luquezzi também conosco aqui no nosso Manhã Bandeirantes, que conversa com o Dr. Gustavo Peixoto, médico do grupo Cora Saúde, especialista em cirurgia bariátrica, para falar sobre as novas regras do Conselho Federal de Medicina. Nath. Bom dia, doutor. Existe alguma resolução mais específica também em relação às características do local onde que vai ser realizada essa cirurgia bariátrica, o hospital e afins? Sim, foi muito importante essa sua pergunta, né? Já ficou bem claro nessa resolução que para fazer uma cirurgia bariátrica tem que ser um hospital de grande porte, hospital com UTI e com uma infraestrutura adequada para cirurgia de alta complexidade, como é uma cirurgia bariátrica. Apesar da cirurgia bariátrica hoje ser muito segura, quando feita com uma infraestrutura adequada e com equipe bem treinada, a gente, para ter esses resultados tão satisfatórios, a gente precisa realmente de ter esse cuidado, de fazer no ambiente adequado. Os pacientes com IMC maior do que 60, aqueles que são chamados de superobesos, eles devem ser referidos para hospitais que tenham uma estrutura ainda mais apropriada para atender o obeso mórbido, ou seja, camas que suportem o peso avantajado, macas de cirurgia que suportem pacientes com esse peso, né, acima de 200, 300 quilos. Então, sim, realmente existem quesitos de infraestrutura que são fundamentais de serem respeitados. Doutor Gustavo, hoje nós acompanhamos também na sociedade o fenômeno do uso das canetas emagrecedoras, que, claro, com acompanhamento médico, com a devida orientação, tem apresentado resultados para muitos pacientes. Como saber quando a caneta emagrecedora não é suficiente e há necessidade, aí sim, de uma intervenção cirúrgica? Então, o tratamento farmacológico que surgiu agora com grande eficiência, ele é muito importante para se somar no portfólio de tratamento da obesidade. Só que nós temos obesos muito leves, né, sobrepeso, obesidade leve, e temos pacientes muito pesados. E a gente sabe que o tratamento medicamentoso, como se chamam canetas emagrecedoras, né, que é o Wegovy, o Ozempic e outros mais, eles não têm um bom resultado em todas as pessoas. Os bons resultados ocorrem aí em 30%, 40%. Além disso, não é todo mundo que pode pagar. É um tratamento que hoje ainda é muito caro e é excludente para a maior parte da nossa sociedade. Mas é muito importante que a gente tenha vários tipos de tratamento para se somarem, porque até mesmo depois da cirurgia bariátrica, o paciente ele tem a doença obesidade com ele. Ele vai estar sob controle, mas ele vai ter que ter outros tratamentos, como dieta, atividade física e até mesmo o uso de drogas, e se houver algum reganho de peso. Eu vou citar um exemplo prático aqui para vocês. Um paciente com 150 quilos. Um paciente com 150 quilos, se ele usar a caneta emagrecedora e tiver um ótimo resultado, perder 20% do peso, ele ainda vai continuar com 120 quilos. Então, para quem é obeso mórbido, para quem tem um peso muito acima do ideal, mesmo com bom resultado da caneta emagrecedora, você ainda não consegue atingir o peso que seria adequado. E hoje a gente sabe que o melhor tratamento, mais eficiente e mais duradouro, é a cirurgia bariátrica. Só para a gente aproveitar o gancho da pergunta, porque temos acompanhado, junto com o fenômeno das novas drogas, dos novos medicamentos, o uso indiscriminado de gente que compra essa caneta pela internet, de gente que não é considerada obesa, mas pelos padrões estéticos utiliza de maneira desenfreada. Quais os riscos do uso de um medicamento para emagrecimento que não é adequado e que não é orientado por um profissional médico, doutor? Então, esse fenômeno é um fenômeno muito
ruim, né? E me parece meio peculiar aqui do Brasil. E me parece que a liberação de compra sem receita, como foi inicialmente, foi um dos fatores precipitantes dessa situação. A gente tem uma série de consequências possíveis, desde presença de efeitos colaterais indesejados, até, como já ocorreu, falta de medicamento no mercado para quem mais precisava. Todas essas canetas emagrecedoras têm efeitos colaterais de menor monta, como náuseas, vômitos, constipação intestinal, mas outros efeitos colaterais mais graves já foram relatados, como alterações na visão, alterações renais, etc. Então, realmente, tem que ser um tratamento com supervisão médica. E a gente sabe que para esses pacientes que querem perder 5 quilos, 10 quilos, realmente as canetas emagrecedoras, esses tratamentos, eles são muito eficientes. Mas quando a gente está falando aqui de cirurgia bariátrica, a gente está falando de pacientes que precisam não só de uma perda de peso muito mais expressiva, mas também uma alteração hormonal duradoura. Porque antigamente a gente considerava a cirurgia bariátrica apenas reduzir o estômago, diminuindo a capacidade de ingesta, e reduzir o intestino, reduzindo a capacidade de absorção. Só que hoje em dia nós sabemos que quando a gente faz essa modificação da configuração anatômica, uma série de hormônios passam a ser produzidos, como o GLP-1, PYY, que são hormônios contrarregulatórios da insulina. E por conta dessa alteração hormonal, que o paciente controla o diabetes. Você pode ver que você às vezes opera um paciente com 180 quilos, ele sai do hospital ainda obeso, só que já sai com diabetes controlado. Por quê? Não é porque ele emagreceu, é porque ocorreu uma alteração hormonal no organismo desse paciente. E essa alteração hormonal benéfica e duradoura é que tem mostrado os excelentes resultados em redução de infarto, redução de câncer, redução de AVC em longo prazo. Doutor, eu queria aproveitar esse gancho, né, que a gente sabe que a cirurgia é só a ponta do iceberg, o antes e o pós, né? Qual que a importância desse antes, desse pré-bariátrica ser feita com acompanhamento e realmente haver uma mudança de hábito? Porque a gente sabe que muitos pacientes, mesmo pós-bariátrica, voltam para o mesmo peso ou até maior. Qual que é a importância disso tudo? Tirando todas essas novas regras, qual que é a importância desse antes e também desse pós? Então, primeiro, assim, tem umas coisas que são meio lendas, né? Quando a gente vê os estudos de longo prazo, você pega um grupo de 5.000 pacientes, que é o SOS Study, e opera esses doentes, pega outros 5.000 e não opera, depois de 20 anos, o grupo que não operou, ele está muito mais obeso, doente e com menos gente viva do que o grupo que operou. Então você pode ter uma perda de peso e depois um reganho, mas quando você vê valores médios de coletividade, eles nunca chegam nem perto de pacientes que não operaram, né? Então, nessa questão de reganhar peso, pode ter um caso ou outro anedótico, isolado, mas quando você faz estudo populacional, não é isso que a gente encontra. Na equipe multidisciplinar, além do cirurgião, é fundamental ter um clínico, que pode ser um clínico geral ou, de preferência, um endocrinologista, ou a avaliação do cardiologista, do psicólogo / psiquiatra, dependendo do caso, do nutricionista, e pode ser necessário outros médicos, como o pneumologista, sempre o anestesista antes da cirurgia. Então, essa equipe multidisciplinar vai fazer a avaliação dos pacientes. A questão do tempo que ele vai ficar em avaliação vai depender de caso a caso. Alguns pacientes que chegam para a gente para avaliação de cirurgia, eles já estão em tratamentos com endocrinologista há 8, 10, 15 anos. Então, eles já chegam semi-prontos, eu diria. Outros não, outros nunca tentaram tratamento clínico adequado, nunca tomaram remédio, e aí, na verdade, com esses que são virgens de tratamento, a gente realmente tem um cuidado a mais de mandar de volta para o clínico para fazer a avaliação se cabe ainda alguma tentativa de tratamento clínico. E é fundamental para o paciente no pós-operatório entender que ele vai precisar de fazer atividade física, de fazer uma alimentação adequada e cuidar da saúde mental.
esses 3 pilares são fundamentais. E alguns casos que começam a reganhar peso, a gente pode usar também tratamento medicamentoso, como as canetas emagrecedoras e outros mais. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o Dr. Gustavo Peixoto, médico do Grupo Cora Saúde, especialista em cirurgia bariátrica, falando sobre as novas regras do Conselho Federal de Medicina, decisão que permite adolescentes entre 16 e 18 anos e também já dentro do mesmo protocolo, como o doutor explicou bem, dos adultos, mas agora tendo essa possibilidade de adolescentes até mais jovens também praticarem essa cirurgia, realizarem essa cirurgia, melhor dizendo. E quem tiver mais dúvidas, doutor, você tem algum contato? Pode passar seu Instagram, alguma forma da gente também divulgar o seu trabalho para quem está nos acompanhando nesta manhã? Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês sobre um assunto tão relevante. Nosso Instagram é Gustavo Peixoto DR, né? E a gente fica à disposição para tentar tirar dúvidas das pessoas. Doutor Gustavo, muito obrigado pela atenção, uma boa semana para o senhor e para toda a equipe. Para vocês também, um abraço. Às 10 horas e 52 minutos, lembrando que no Brasil a cirurgia bariátrica ela é realizada também pelo Sistema Único de Saúde. O acesso é feito através da rede pública de saúde. Para ter acesso a essa cirurgia, o paciente precisa seguir um protocolo que inclui avaliação médica, um acompanhamento multidisciplinar, como o doutor explicou. Isso é feito também pelo SUS e às vezes começa já na sua unidade básica de saúde, no seu bairro, no centro de saúde da região onde você mora. Então, você procura essa UBS, esse centro de saúde, para uma avaliação inicial. O médico da UBS faz essa avaliação, pode encaminhar o paciente para uma avaliação mais detalhada e aí começa esse processo. Eu estava pesquisando aqui, o custo da cirurgia na rede particular fica entre 20 e 50 mil reais. Nossa, bem salgado, né? Agora, no SUS é gratuito, mas existe uma longa fila de espera também. E muito se fala, o SUS ele é ineficiente, o SUS não serve para nada. Sabe quanto custa uma cirurgia bariátrica nos Estados Unidos? $33 mil. Nossa. E não existe SUS nos Estados Unidos. Então a gente tem que cobrar melhorias no Sistema Único de Saúde. Acesso maior à população. Mas defender esse patrimônio que ficou muito claro, principalmente durante a pandemia, do quanto ele mexe com o nosso dia a dia, ele é importante para a população, inclusive para procedimentos delicados como esse da cirurgia bariátrica. Mas eu quero ouvir você agora aqui na nossa edição do Manhã Bandeirantes. Eu quero a participação de quem está conosco pelo 19 97102 1493. 97102 1493. Sobre a manifestação que acontece em São Paulo, os protestos que paralisam parcialmente o trânsito na capital, o José Roberto Scachetti, ele escreve: reintegração de posse. Se já deu 15 anos, já é uso capião. Quem está ali tem direito de ficar. Essa é a reclamação. Tem famílias que estão ali há 30 anos, pelo menos, e estão cobrando que o poder público entenda também dessa forma como o José Roberto Scachetti está destacando para você. Mensagem de áudio a gente também compartilha. Bom dia a todos, Bom dia. DJ Ale, Heitor Fredo. Oi. Graças a Deus aí vamos ter o nosso centro de convivência de volta depois de mais de uma década, não é? Entra prefeito, sai prefeito, entra um. Agora entregaram o nosso querido e amado centro de convivência. Eu atuei em peças teatrais, fui DJ no Teatro de Arena, dancei com o centro de dança que eu fazia aula, dentro do centro de convivência, cantei com bandas, fui percussionista com bandas, diversas coisas eu fiz dentro do centro de convivência e no Teatro de Arena. A primeira apresentação que eu fiz no centro de convivência, eu era aluno da Escola Dr. Tomás Alves, nós fizemos ali um no Castro Mendes, e depois um showzinho, porque nós tínhamos o coral da escola, né? Também no centro de convivência. Saudade, e vamos ver se a gente coloca coisas de qualidade agora para movimentar tanto o Arena quanto o centro de convivência. Vamos ver, né? Na minha opinião, poderia ter um mini shopping ali naquela parte de trás, né? Não tirando a feira aqui dali, mas um mini shopping para atrair as pessoas ali a visitar mais e elitizar um pouquinho mais aquela área do centro de convivência. Na minha opinião,
seria muito legal, né? Eu queria agradecer também as pessoas que se manifestaram na sexta-feira, o Tangi Negrão, o Alexandre do Centro, dizer para eles que muito obrigado pela preocupação principalmente que a democracia é feita disso, das opiniões diversas, das diversas modalidades e o respeito ao próximo. Eu gostaria imensamente de conhecer vocês dois, todos, inclusive os que são radicalmente contra esse governo e as minhas opiniões, todos vocês. A gente poderia marcar um evento aí e debater, por que não? Conversar sobre os nossos diversos pontos. Tá ok? Um grande abraço a todos, DJ Ale. Muito obrigado ao DJ Ale pela participação. Eu queria ver demais a periferia de Campinas ocupando seu espaço no centro de convivência, tanto atuando, cantando, dançando, quanto também recebendo a cultura através de grandes espetáculos, de alguns projetos que são inacessíveis. Final de semana eu estive em São Paulo na Virada Cultural e eu fui em um dos palcos no Vale do Anhangabaú. Sim. E é muito legal você ver que são raros os momentos para uma boa parte da população de ter acesso à cultura. Então, começou o evento, por exemplo, com a apresentação da Orquestra Sinfônica de Heliópolis, uma das comunidades mais carentes de São Paulo, na Zona Leste, ao lado de Simoninha e Luciana Mello. Ali você via o brilho no olhar de quem estava tocando e a alegria de quem estava vendo um filho, um sobrinho, um parente, conhecido ali, né? Uma criança que cresceu com você e hoje se tornou um adulto, uma adulta artista, cantando, tocando para uma multidão. E, na sequência, um show grande, show do cantor Belo, com um público enorme. Não foi diferente em outras regiões, mas o que mais me chama a atenção e que faz você sair leve, alegre de eventos como esse, que às vezes as pessoas não entendem o investimento em cultura, era a possibilidade de ver diversas classes sociais, de bairros diferentes, de regiões diferentes, em um único espaço. Seja a Patricinha de Heliópolis, de Genópolis, e Heliópolis não tem Patricinha. Patricinha de Genópolis com seu celular moderno ali fazendo uma selfie durante o show, ou o morador de rua cantando todas as músicas, sem mexer com ninguém, sem incomodar ninguém, só curtindo o momento dele e as pessoas se respeitando. Sim. Policiamento, acesso à entrada, proibição de entrada com garrafas. É difícil fazer algo assim em Campinas, com o tamanho que a cidade tem? Não é difícil. Ainda mais tendo um espaço agora, principalmente o teatro de arena, uma área externa, uma área que você consegue juntar pessoas da cidade inteira, chegando de ônibus, morando ali perto, mas Campinas tem que abraçar projetos assim. Não dá para elitizar a cultura da cidade, que já é muito elitizada. Se você quiser hoje ir a uma peça de teatro, você não vai gastar menos de 100, 120 reais para ir no teatro que fica dentro do shopping dos mais caros da cidade. Então, ou você traz a cultura para a periferia, esparramando eventos como é a Virada Cultural, mas dando a opção dos grandes centros também receberem a periferia, ou vai continuar inacessível e apenas para algumas poucas pessoas terem direito a ver, às vezes, não é só ver o artista, é ver a produção de uma cultura 100% brasileira. Tenho esperança de voltar. A Virada Cultural Estadual, por exemplo, um projeto que foi deixado para trás já antes da pandemia mesmo, durante o governo Dória, já acabaram com uma virada cultural que era muito bacana, muito importante de acesso à cultura para a população. Quem sabe volte, mas não sei se há muita boa vontade de quem está, pelo menos hoje no governo do estado, de retomar uma virada dessa não, viu, Nath? É que parte da população também entende a cultura como a cultura do pão e circo, né? As pessoas não entendem que é um trabalho muito minucioso. Eu vim de um projeto de dança, então a gente sabe a importância de dar oportunidade para outras pessoas que às vezes não teriam acesso, porque a gente sabe que cultura é muito caro. Imagina, para você tocar em uma orquestra, você teria que ter um estudo em música clássica, música erudita, que é caríssimo. Então esse acesso é muito importante. Então acho que enquanto a gente estiver elitizando a cultura, o país não vai para frente, não. Mensagens que vão chegando, nós vamos compartilhando com você, agradecendo a todos que estão com a gente nesta manhã de segunda-feira. Mensagem de áudio no ar na RB. Bom dia, Heitor. Bom dia, Band Amigos. Ao invés do governador Tarcísio
se empenhar em colocar a escola cívico-militar, por que não coloca professores para atenderem crianças de aspecto autista e TDAH? Fica essa palhaçada de cívico-militar, que militar não serve para P nenhuma, escola militar não serve para P nenhuma, só para... Sabemos por que querem militar, né? Tandy Negrão. Agradecendo também a mensagem do Marco Silva Bedim. Bom dia para você, Marco, grande ouvinte da Rádio Bandeirantes em Hortolândia. O Adriano Vermelho escreve o seguinte: o povo tem sim fome, infelizmente é um fato. Mas não só de alimentos, o povo vive e precisa ter sua alma alimentada, precisa enxergar o mundo de maneira diferente. E por que não, até lúdica, para que as agruras da vida cotidiana que massacra e a rotina que desanima sejam substituídas por pelo menos alguns instantes por arte. Sim, a arte é a esperança que vem de enxergar a vida com outros olhos. É o aprender com os grandes mestres, entender as razões e até compreender os motivos da humanidade. Com certeza a arte é tudo isso e o povo precisa sim ser alimentado de cultura. E digo mais, o povo tem direito a isso. É por isso que eu vejo com os olhos do otimismo a entrega do Centro de Convivência. O volume do investimento é enorme, infelizmente é o preço a se pagar. Preço esse diluído em verbas do erário. Por isso que, como disse nosso querido amigo Heitor, obrigado, nada mais justo do que alguns projetos sejam trabalhados para que tenhamos a chance de frequentar esse lugar magnífico que nossos impostos ajudaram a reformar. Não adianta fazer um centro de convivência que só vai ficar para a classe média alta. Tem que ter o povão ocupando o seu espaço de direito. 11:02, mais uma última mensagem de áudio aqui nesse giro da participação do nosso ouvinte. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bem? Ô, Heitor. Oi. Tô vendo a propaganda aí do pessoal do Bolsonaro, né? Falando que tá com saudade do Bolsonaro. Meu Deus do céu. Só por Deus, hein? O governo Bolsonaro foi o pior governo que eu já vi na minha vida. Cara, não governa nada. Acho que não serve nem para vereador, viu? Comparar o governo do Bolsonaro com o governo do Lula, não tem nem como comparar. Viu? O Lula só não está fazendo melhor porque a bandidagem lá do Congresso, lá no bolsonarista, não deixa ele trabalhar. Mas Bolsonaro não, sem chance, o pior governo que existe. E 4 anos de atraso para o Brasil. O Brasil ficou atrasado 4 anos. Agora que o Lula está conseguindo recuperar. Muito obrigado, bom dia. Mensagem do Cícero, final do telefone 5876, ex-presidente Jair Bolsonaro, que não poderá ser candidato na eleição do ano que vem, mas é uma peça-chave no palco eleitoral e nas disputas internas também dentro de partidos, nesse xadrez político que já está se movimentando. Última informação ligada ao ex-presidente Bolsonaro é que ele fechou um acordo com a presidente da Assembleia Legislativa, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, do União Brasil, pensando nas eleições estaduais 2026. Bolsonaro vai apoiar como candidato, portanto, Bacelar ao governo do Rio, indicando o candidato a vice do PL. O Partido Liberal terá direito a 2 vagas no Senado na chapa. Então, o PL abriria mão no Rio de Janeiro da vaga para a disputa para governador, que não acredito que a esquerda tenha um candidato próprio, pelo menos não o PT, o PSOL sim. O PSOL deve ter Tarcísio, talvez, não o de Freitas. Mas o grupo de esquerda deve estar mais próximo ao prefeito do Rio, Eduardo Paes, que tudo indica será candidato a governador por essa ala. O que o ex-presidente Jair Bolsonaro quer muito na próxima eleição é formar uma grande maioria no Senado Federal. Isso nos bastidores está muito claro, ninguém esconde esse desejo de Bolsonaro formar uma maioria significativa no Senado, com uma intenção: passar um projeto de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E aí vem a pergunta, e para a presidência da República, Michele Bolsonaro sai ou não sai candidata? Há uma conversa interna para que Michele seja ou candidata ao Senado por Brasília,
vaga, uma dessas já ocupada por Damares, então seria outra aliada forte de Bolsonaro, mais do que aliada esposa, ex-primeira-dama, mas a outra ala quer o nome de Michele Bolsonaro como candidata à presidência da República. E nesta manhã de segunda-feira, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, deu uma entrevista aos colegas da CNN e respondeu essa pergunta. Diz que caberá apenas a Jair Bolsonaro decidir sobre a eventual candidatura de Michele em 2026. Não caberia a ela responder? Ela, né? Nunca vi isso. Não caberia a ela ser perguntada também? Eu acho que seria bom perguntar a ela antes, né? Nos bastidores, segundo ainda a CNN, Bolsonaro resiste a essa ideia, defende que ela seja candidata a senadora do Distrito Federal. Ele entende que Michele ainda precisa de experiência política para uma disputa ao Palácio do Planalto. Não estaria descartada também uma chapa entre Tarcísio de Freitas, no Republicanos, e Michele Bolsonaro, no PL, na vaga que Bolsonaro não poderá se candidatar por estar inelegível. Pelo menos hoje, dia 26 de maio de 2025. Isso tudo, pelo que o Cícero está falando, por conta também da campanha que, nos últimos dias, ocupou o espaço de rádio e TV, obrigação, inclusive, dos veículos de rádio e TV, vinculando cada partido em um determinado calendário e nessas últimas datas destinadas ao PL, reforçando muito a imagem de Michele Bolsonaro e do ex-presidente Jair Bolsonaro. 11 da manhã e mais 7 minutos. Vamos para... A gente tem mais um break aqui, nesse momento, às 11h07, porque na sequência a gente fala da política aqui da região. A Câmara Municipal de Campinas já tem um parecer a respeito da comissão processante contra o vereador Vini Oliveira. 2 votos contrários, 2 votos a favor, 1 voto contrário. 2 votos querendo a manutenção da comissão processante, 1 voto querendo o encerramento. O que isso significa? Quais os próximos passos e o que vai ser discutido hoje para a população em Campinas? A gente conta para você na sequência do Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Pesquisadores da Faculdade de Educação Física da Unicamp desenvolveram um aplicativo que monitora em tempo real os níveis de ansiedade. O ansiedômetro tem como alvo atletas de alto rendimento, mas os idealizadores do aplicativo falam do potencial do programa com outras situações que envolvam altos níveis de estresse. A ansiedade competitiva é um dos principais desafios enfrentados pelos atletas, por isso o ansiedômetro foi criado para substituir os questionários em papéis e oferecer diagnósticos mais ágeis, com até 30% mais rapidez e dados personalizados. O ansiedômetro pode ser acessado por qualquer navegador e é compatível com os sistemas Android e iOS, lembrando que é um aplicativo gratuito. A ferramenta utiliza um questionário cientificamente validado, aplicável a atletas de diferentes modalidades, tanto individuais quanto coletivas. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente.
Band Mulher com Larissa Lopes. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia. De segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 11 minutos, 11h11, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes, nesta segunda-feira, abrindo a semana com informação para você que está em FM 85.7, para você que está nos acompanhando também pelas plataformas digitais. Nath Luquezzi, os moradores ali da região do condomínio Sirius Cosmos, na última semana receberam a informação de que já poderiam voltar a utilizar o centro de saúde. A previsão é que hoje tudo já esteja pronto. Está mantida essa previsão do CS do Cosmos? Sim, por enquanto, os atendimentos no prédio da unidade voltarão aí a funcionar a partir desta segunda-feira, então hoje, dia 26 de maio. Para quem não se lembra, né, o local ficou temporariamente fechado para obras porque em 15 de abril houve a queda de uma laje externa que sustentava equipamentos de ar-condicionado. Então o objetivo mesmo foi a segurança dos pacientes, dos funcionários nesse período de reparos. O prazo inicial para o fim da intervenção na unidade eram ali de 90 dias, porém a conclusão foi antecipada e o imóvel já foi entregue aí pela Secretaria de Infraestrutura na última quinta-feira, dia 22 de maio. Então, a partir de hoje, retomam aí os atendimentos no prédio da unidade. Além da obra, os aparelhos de ar-condicionado danificados foram substituídos. Após o incidente, a administração também notificou o Ministério Público, acionou judicialmente a empresa responsável pela construção do centro de saúde, porque o trabalho estava em período ainda de garantia. Então, no período de obra, os atendimentos e as equipes do Sirius Cosmos foram direcionados diretamente para 2 unidades na região do Satélite Íris. 11h12 e a comissão processante instaurada na Câmara Municipal de Campinas para apurar eventual prática de infrações político-administrativas do vereador Vini Oliveira do Cidadania decidiu manter a investigação. Lembrando, comissão processante é o primeiro passo para um pedido de cassação de mandato. Então ela foi aprovada, a abertura da comissão processante, houve um sorteio, alguns vereadores escolhidos falaram, não, deixa para outro, eu prefiro não fazer parte dessa comissão, tô com muito trabalho aqui. E no fim ficaram a presidente da comissão, Mariana Conte, do PSOL, o relator da comissão, Nelson Osseri, do PSD, e o membro da comissão, terceiro integrante, o vereador Nick Schneider, do PL. Esses três decidem pelas reivindicações, tanto a favor da cassação por parte da médica que foi quem abriu o pedido, quanto do vereador, se há elementos para continuar a investigação ou não. E por 2-1, a comissão processante segue. A CP do relator Nelson Osseri, que foi o primeiro a votar, ele votou a favor da continuidade dos trabalhos. Já tinha votado também no dia da abertura a favor da comissão. A vereadora presidente Mariana Conte manteve o voto também pela manutenção da comissão processante. E o vereador Nick Schneider, que já tinha sido contrário à abertura da comissão, votou contra o relator. Mas aí a maioria 2-1, mantendo, portanto, a CP, que foi instalada no dia 23 de abril, após o pedido da médica Daiane Copessini. Ela relata que o vereador entrou no Hospital Mário Gatti na madrugada de 31 para dia 1º de janeiro desse ano, realizando filmagens e expondo a conduta de servidores municipais e dos pacientes que estavam no pronto-socorro. Segundo a denúncia, o vereador desacatou os profissionais durante o exercício das funções nos consultórios médicos, acessou fichas de atendimento que fere a Lei de Proteção de Dados, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados e Sigilo Médico, e a doutora Daiane ainda ressaltou no documento que o vereador publicou o vídeo nas redes sociais, expondo isso até para gente fora do país. Aí veio a parte da defesa do parlamentar. Ele alegou o direito pleno de poder exercer em seu mandato a fiscalização aos serviços públicos, principalmente em relação à saúde pública. Afirma ainda que não fez nenhuma ameaça médica e nem aos demais servidores, e que as ações representam o anseio dos mais de 11 mil votos que recebeu de boa parte da população de Campinas nas eleições do ano passado.
Os integrantes da comissão processante agora vão ter 90 dias corridos para concluir o trabalho, contados a partir de 5 de maio, quando foi apresentada a notificação ao vereador Vini Oliveira. O relatório final da comissão, com eventual pedido de cassação ou absolvição, vai ser apreciado pelo plenário. Então, os 33 vereadores vão decidir com base no relatório que vai ser montado pelo vereador Nelson Osseri. Caso seja proposta a cassação, para ser derrubado o mandato do vereador, são necessários 2/3 dos 33 vereadores votantes. Então, estamos falando aí de 11 vereadores. 11 dá 1/3. 11 vereadores, pelo menos, tem que estar 12, né? Para formar a base do vereador Vini Oliveira. Ele precisa de uma articulação do voto dele, de pelo menos mais 11 parlamentares que não sejam a favor da cassação. 22 votos a favor caçam o mandato do parlamentar. E agora começa uma fase em que vai caber também à presidente Mariana Conte saber se serão necessários depoimentos do próprio vereador ou de outras pessoas para saber a conduta que ele teve, se fere ou não a ética de um parlamentar. Em caso de cassação, alguém substitui? O primeiro suplente do próprio partido. Então, o primeiro candidato que teve a votação, mas não suficiente para ocupar uma cadeira, é quem vai ser, no caso de uma cassação, o vereador dali para frente. O mesmo que acontece, por exemplo, com o mineiro do Espetinho, que não foi eleito, mas como suplente, ele ocupa nesse momento a Câmara Municipal, depois que o vereador Cirilo foi convidado para ser secretário, Luiz Cirilo, da administração do prefeito Dário Saad. Então, abre a vaga, o primeiro mais votado que não conseguiu a cadeira é chamado para o parlamento aqui em Campinas. Mas hoje tem sessão também acontecendo, antes mesmo disso tudo vir à pauta. Imagino que vai ser alvo também de discussão, imagino que de um debate, talvez, de alguém defendendo também o vereador Vini Oliveira, mas hoje tem outros assuntos que mexem diretamente com a vida da população. A Câmara vai votar em definitivo um projeto de lei complementar de autoria de quem? Do prefeito. Mais uma vez, o assunto principal da pauta na Câmara é um assunto feito pela administração do Executivo, destinando a área de loteamento Village Campinas à construção de unidades de educação e de saúde. A proposição é necessária, segundo a Prefeitura, para regularizar essa área destinada à unidade educacional que já está prevista numa lei complementar de 2022. E também numa área de saúde, onde vai ser construído o Centro de Saúde Village, como obras contempladas pelo novo PAC Saúde. Então a Prefeitura entra com o terreno, o governo federal entra com dinheiro para a construção do prédio. Em outras exigências relacionadas à fase de ação preparatória previstas, além da aprovação do projeto, estão a elaboração de um projeto executivo, aprovação pela Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual. Enfim, é um projeto que ninguém vai ser contra, né? Não imagino algum vereador virando e falando, não, tem que construir centro de saúde nem escola. Isso muito provavelmente vai passar sem grandes problemas. E aí, no mais, tem ali, declara órgão de utilidade pública, institui no calendário oficial de datas de eventos em Campinas o Dia do Evangélico. Também vai ser discutido hoje o projeto de lei do vereador Felipe Marquesi. Do vereador Major Jaime, que nem reeleito foi, denominando o nome de uma praça. Enfim, essa é a sequência dos trabalhos depois do projeto. O principal projeto da casa é enviado pelo prefeito aos vereadores e eles muito provavelmente vão aceitar. E a repercussão de tudo isso, e se tivermos também novidade em relação à comissão processante, a gente conta para você amanhã aqui no nosso Manhã Bandeirantes. 11h20, hoje é um dia que começa a devolução do dinheiro de uma das maiores roubalheiras que os aposentados brasileiros já viveram nos últimos anos. É o reembolso do desconto indevido do INSS. Nath, conta pra gente como é que funciona essa devolução. Ela é por etapas, né? Sim, então a partir dessa segunda-feira, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, que tiveram desconto da mensalidade
associativa na folha de pagamentos de abril vão receber de volta os valores cobrados indevidamente. Então, os de abril, tá? Conforme nota do Instituto publicada na última semana, no final de abril, o INSS determinou a suspensão de todos os descontos desse tipo. Porém, como a folha de pagamento referente àquele mês já estava fechado, os descontos ainda foram realizados nos pagamentos feitos entre 24 de abril e 8 de maio. Então, por decisão do governo federal, o INSS não repassou os valores às entidades associativas e a devolução será feita junto com o pagamento regular dos beneficiários. Então, de 26 de maio, no caso hoje, até o dia 6 de junho. Inclusive, eles publicaram o calendário de pagamento da devolução, que eu tenho aqui em mãos, o calendário, as datas exatas. Então, por exemplo, para final 1, hoje, final 2, 27 de maio, e assim por diante até o dia 6 de junho, de acordo ali, né, com a ordem crescente dos números. E também acima ali de quem ganha acima de um salário mínimo. Então, final 1 e 2 no dia 2 de junho, final 2 e 7, e assim por diante. Tudo isso também está constando ali no calendário. Conforme as pessoas foram pedindo a devolução do dinheiro, o INSS, a Polícia Federal, os órgãos de fiscalização conseguiram contemplar mais gente que recebeu a notificação, mas também entender um pouco mais como o golpe funcionava. E uma das formas é através do uso indevido da voz. Mas como que a pessoa pode usar a minha voz se eu não autorizei nenhum desconto da aposentadoria? Inteligência artificial, mais ou menos. Então, digamos, Nath, que você é aposentada e eu sou de uma dessas instituições picaretas. Aí eu faço uma ligação para você e começo a fazer um monte de pergunta genérica. Certo. Nath, você tá passando frio hoje? Sim. Você já tomou café da manhã hoje? Sim. E aí eu gravo esse sim que você me disse e na outra ligação eu não faço para você, eu faço para uma máquina como se passasse para o seu telefone. Certo. Nath, você autoriza o desconto de tantos reais da sua aposentadoria todo mês? Já tenho sim. E aí usa a gravação do sim. Caramba. E quem vai contar mais sobre a forma como esse golpe pode ter feito tantas vítimas no Brasil é o repórter Caian Messina, a partir de agora. Ter sido roubadas dessa maneira. Em paralelo com a investigação das fraudes, a promessa é devolver o dinheiro dos pagamentos ilegais o mais rápido possível. Os valores de abril começam a ser depositados na segunda-feira para 2 milhões de pessoas. Para verificar, basta acessar o aplicativo Meu INSS com CPF e senha e clicar na opção Consultar descontos de entidades. Já está valendo a nova regra para os empréstimos consignados, que passaram a ser aceitos apenas depois de confirmação por biometria, também no aplicativo Meu INSS. 11h24, agradecendo ao Sérgio Ribeiro, que está na nossa audiência, agradecendo também a mensagem que chega direto DDD 35? 35 é Minas Gerais, né? Júlio Asta, acompanhando também a nossa programação. Muito obrigado pela sua audiência. A querida ouvinte Noêmia, final do telefone 6060. Noêmia, uma ótima semana para você. Obrigado por estar todos os dias também na Rádio Bandeirantes Campinas. E vocês são todos convidados a partir de 1h30 da tarde a acompanhar o Band Mulher com a Nath Luquezzi e com a Lari Lopes. Que hoje tem quais atrações, dona Natália? Dona Natália, adorei. Nós vamos conversar com uma mulher inspiradora que tem uma história linda, que ela transformou cinzas em beleza. Ela perdeu um marido muito recentemente e conseguiu transformar tudo isso
em um negócio, conseguiu reviver das cinzas. Mas peraí. Qual é o negócio dela? Agora eu fiquei curioso. Ela é mentora de outras mulheres, ela ajuda outras mulheres a lidar com as perdas. Fiquei um pouco preocupado. Não. E a gente também vai fazer um penteado especial. Heitor, depois eu quero que você desça pra ver se dá pra fazer no seu cabelo, tá bom? Aproveitar enquanto eu ainda não para estou noivas. careca. É o destino de todo homem. Tem que aproveitar. E claro, né? Todos os babados eu atualizo vocês hoje, às 1h30 da tarde. Que vem logo depois do Band Multi com Amanda Florentino. Programação da Band tem 12h, Carlos Batista com o Donos da Bola. 1h, Laís Peçanha no comando do Acontece. 1h25 tem o Band Multi e 1h30 vem a Nath Luquezzi, que amanhã também estará conosco aqui no Manhã Bandeirantes, que fica por aqui com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Muito obrigado pela sua companhia. Vem aí o Nossa Área. Carlos Henrique e o timaço de Carlos Batista repercutindo a rodada da Série C. Vitória importantíssima da Ponte contra o Náutico nos aflitos. Jogo do Guarani hoje contra o Figueirense de 6 pontos. Nem sonhar em perder ponto em casa hoje, Guarani. E as emoções todas na RB com a melhor equipe de esportes de Campinas. Um ótimo dia para você. Continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Pesquisadores da Faculdade de Educação Física da Unicamp desenvolveram um aplicativo que monitora em tempo real os níveis de ansiedade. O ansiedômetro tem como alvo atletas de alto rendimento, mas os idealizadores do aplicativo falam do potencial do programa com outras situações que envolvam altos níveis de estresse. A ansiedade competitiva é um dos principais desafios enfrentados pelos atletas, por isso o ansiedômetro foi criado para substituir os questionários em papéis e oferecer diagnósticos mais ágeis, com até 30% mais rapidez e dados personalizados. O ansiedômetro pode ser acessado por qualquer navegador e é compatível com os sistemas Android e iOS, lembrando que é um aplicativo gratuito. A ferramenta utiliza um questionário cientificamente validado, aplicável a atletas de diferentes modalidades, tanto individuais quanto coletivas. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas.